Olá, eu sou Djalma Gomes, também conhecido como DJ. Nesse vídeo eu vou apresentar Lean Apps Method, que é uma metodologia focada para projetos Oracle Business Suite, criado por mim, baseado nos meus 17 anos de experiência de campo, gerenciando projetos de implementação, rollout e upgrade. Entre 97 e 2005, quando eu trabalhei pela Oracle como gerente de projetos e programas, eu tive a oportunidade de ensinar outros gerentes de projetos do Brasil e exterior a respeito das metodologias Oracle então existentes e tive a oportunidade de recuperar vários projetos problemáticos. Mas a metodologia Lean Apps Method é baseada não apenas na minha experiência de campo ou no meu conhecimento das soluções e metodologias Oracle. Ela utiliza técnicas dinâmicas e ferramentas de mercado focadas em gerenciamento de projetos e gestão de mudança organizacional. É uma metodologia enxuta e bastante eficiente. Se tiver qualquer dúvida, me contate que será um prazer ajudá-lo. Antes de eu começar a explicar sobre a Lean Apps Method, vamos primeiro dar uma rápida olhada na OOM e nas antigas metodologias da Oracle que foram descontinuadas. A Oracle tinha distintas metodologias para distintos ciclos de projeto. Ela tinha duas metodologias para implementação de aplicativos do Oracle E-Business Suite, que eram a AIM e a AIM for Business Flows, ou ABF, que era uma abordagem mais acelerada para a implementação de pacotes. Ela tinha uma metodologia para migração de aplicativos, que era a EMM, Easy Path Migration Methodology. Duas metodologias para projetos de desenvolvimento de sistemas puro, chamada CDM e CDM Fast Track, e uma metodologia para implementação de Data Warehouse, ou Sistema de Suporte à Decisão. Além destas, a Oracle tinha uma metodologia para gerenciamento de projetos, chamada PJM, o que significa que em cada projeto, duas distintas metodologias eram utilizadas. Uma para o ciclo do projeto específico e a outra para o gerenciamento do mesmo. Ao longo dos anos, Oracle adquiriu outras software houses, como PeopleSoft e Siebel, e cada uma delas veio com a sua própria metodologia para implementar os seus produtos. Ao longo dos anos, a Oracle também desenvolveu processos de documentos para a implementação do seu middleware, como Beeple e ODI. Utilizou notações que vieram da UML e do Scrum e desenvolveu um grupo de processos focado à estratégia da TI como todo, para ajudar e auxiliar a empresa a melhor planejar o seu portfólio de projetos da TI. Mas como eu mencionei, nenhuma dessas metodologias hoje está válida. Todas elas foram agrupadas na OOM, Oracle Unified Method, que é a única metodologia certificada pela Oracle atualmente para implementação ou migração de seus pacotes ou desenvolvimento de produtos utilizando o seu middleware e suas ferramentas. A OOM utiliza distintas notações em documentos diferentes, notações que vieram do Scrum, como as histórias do usuário, e notações que vieram da UML, como os vários diagramas de estado, controle, sequência, comportamento e assim por diante. A OOM, portanto, é uma metodologia abrangente, escalável e adaptável, porque ela não se preza a um único ciclo de projeto. Ela serve para todos os produtos e ciclos de projeto e inclui também processos ligados a gerenciamento de projetos e ao change management, que é a mudança organizacional da empresa. É uma metodologia que tem mais de 300 atividades e documentos. Temos atividades que usam até 4 templates distintos, outras que não usam templates. Temos templates sendo usados em várias atividades. Ou seja, é natural constatarmos que a OOM tem informação redundante nos seus diversos templates, usando notações bem variadas. E é por isso que temos que escolher qual template, qual documento temos que usar em nosso específico projeto. Alguns templates, se você for analisar, eles são bastante genéricos e não trazem muito valor agregado, na minha modesta opinião, o que traz o esforço de preenchê-los muito desafiador. Eu acredito que temos que manter uma metodologia simples e, além de tudo, eficiente, e é por isso que eu estou trazendo a Lean Apps Method. A Lean Apps Method, assim como a OOM, também é endereçada a distintos ciclos de projetos,
entretanto, apenas a Oracle E-Business Suite. Ela inclui projetos envolvendo migração de aplicativos, implementação de aplicativos e rollouts, que nada mais são do que implementações com uma pitada de change management adicional. E ela também inclui gestão de projeto, gestão de mudança organizacional e a governança do programa como um todo. Se ela é tão abrangente, o que a difere da OWM? Não apenas pelos templates que são mais bem formatados, mas na abordagem como ela é utilizada. Eu ofereço e disponibilizo técnicas, ferramentas e abordagens que a OWM não contempla, especialmente para Change Management e gestão de projetos. Vamos então dar uma olhada em como funciona a Lean Apps Method para projetos de migração. Se você já viu o meu vídeo que compara a EMM com a OWM, você já deve ter percebido as principais diferenças entre um projeto de migração e um projeto de implementação. Se você não viu, eu sugiro fortemente que você veja para entender as nuances e as diferenças de um projeto de upgrade que são consideradas dentro da Lean Apps Method. Um projeto de migração, ele é basicamente uma junção de várias simulações. Nós simulamos a entrada, a migração para a produção diversas vezes. E cada simulação é composta de 4 passos bem delineados. O primeiro dele são os passos de pré-upgrade, onde nós completamos todas as transações que estão pendentes, ou seja, não pode haver nenhum pedido de compra que tenha sido parcialmente aprovado, não podemos ter notas fiscais recebidas e aprovadas no recebimento integrado que ainda não estejam completas, limpamos todas as tabelas de interface, ajustamos os perfis dos sistemas, fechamos o período, deixamos a aplicação na versão anterior, na versão antiga, preparada para o processo de upgrade, que é, na verdade, o segundo passo. Então, no upgrade técnico, o DBA ou o ATG aplica vários patches e utilities da Oracle para fazer a migração não só da aplicação e do banco, mas de todos os dados da versão anterior para a nova versão. E chegamos então nos passos pós-upgrade, que já temos o aplicativo na nova versão e precisamos ajustar os setups e ajustar os perfis do sistema para reconhecer a nova versão. A partir daí, o passo mais extenso é justamente fazer inúmeros testes integrados, unitários do sistema, para garantir que não temos bugs que possam impactar a operação no dia a dia. Existem 2 tipos de empresa que optam por um projeto de upgrade, aquelas de alta governança e aquelas de baixa governança. Alta governança significa que a empresa tem um processo bastante maduro de gestão de configuração e sabe quais são as suas customizações, entende quais são os flex fields descritivos utilizados, aonde eles são utilizados e por que eles são utilizados. Quando eu falo alta governança com relação a customizações, eu não estou dizendo apenas saber quais são os objetos customizados na base e quais deles são válidos. Isso é muito fácil, é só rodar um script. Eu estou falando de saber quais objetos compõem quais customizações. Eu posso ter uma customização que é formada por 2 triggers, uma storage procedure, 2 packages, 2 forms e assim por diante. E toda essa customização, esse bundle de customização, pode ser substituído por uma nova funcionalidade que está sendo disponibilizada pela Oracle na nova versão. Se eu tenho uma alta governança, eu consigo fazer uma análise prévia e saber quais funcionalidades eu vou implementar, o que vai ser alterado, quais customizações serão substituídas por funcionalidades core, quais terão que ser migradas, a complexidade da migração de cada uma dessas customizações e assim por diante. Entretanto, se eu não tenho uma boa governança, o que é a norma na maioria das empresas, eu não consigo fazer essa análise prévia. Eu tenho que fazer uma simulação e eventualmente avaliar quais objetos deixaram de funcionar na nova versão. Alguns objetos, basta eu compilar na nova versão que eles já estão migrados, outros não. Existem
3 relatórios que a Oracle disponibiliza para ajudar nesse assessment inicial. O primeiro deles é o Data Model Comparison Report, ou o relatório de comparação do modelo de dados, que serve para avaliar as mudanças entre as duas versões dos objetos de banco. E esse relatório contém filtros que me permitem avaliar por tipo de objeto, como tabelas, views, packages e assim por diante. O segundo relatório é o Seed Difference Report, que serve para avaliar mudanças de objetos da aplicação entre as duas versões, como profiles, flex fields, value sets. E o terceiro e último report é o File Comparison Report, que serve para avaliar diferenças de arquivos entre as duas versões. Eu não vou me estender nesses relatórios, mas se você quiser consultar maiores detalhes, busque pelo Doc ID 1290886.1 no site do Metalink. Vamos agora dar uma olhada num cronograma macro de migrações seguindo a Lean Apps Method. Como todo projeto da Lean Apps Method, eu preciso ter uma fase madura de iniciação e uma fase madura de encerramento do projeto. Na iniciação, nós definimos os objetivos macro do projeto e explodimos esse objetivo nos benefícios de negócio que devem ser endereçados através da migração. Essa atividade é muito importante para conseguirmos fazer a priorização desses requisitos ao longo do projeto, caso o conflito surja. E no encerramento do projeto, nós fazemos não apenas o aceite formal do projeto e avaliação de lições aprendidas, mas especialmente nós compilamos os objetivos numa linguagem de negócio para apresentar a alta gestão e conseguir fazer a promoção do projeto. As fases intermediárias são as fases do ciclo do projeto e são aquilo que se espera de um projeto de migração muito similar à abordagem EMM da Oracle. Primeira fase é de assessment, onde fazemos a avaliação de quais novas funcionalidades devem ser implementadas, de quais customizações serão substituídas. Para isso, podemos fazer o uso dos 3 relatórios que eu já apresentei. Fazemos a avaliação de capacity plan, avaliando qual que é a arquitetura nova do sistema, o que o cliente tem que prover em termos de hardware para disponibilizar a solução na nova versão. Segunda fase é a fase de Build and Simulation, que é o grosso da atividade de um projeto de migração. Ela é muito similar à fase de Update and Test, onde eu faço as várias simulações, onde eu converto as customizações e extensões existentes, onde eu faço os testes do sistema, onde eu construo os scripts de teste, enfim, é onde praticamente acontece o projeto. Quarta fase é a fase de transição, e ela é a mesma fase de transição que qualquer outra metodologia da Oracle, seja antiga, seja OOM. Ela serve para eu fazer o treinamento aos usuários finais, estamos falando de treinamento de mudanças de navegabilidade apenas, serve para eu fazer a validação do sistema antes do Go Live e propriamente fazer o upgrade para a produção, seguindo o plano de cutover. E a última fase, que é a fase de produção, que serve para eu fazer a sustentação, manter o sistema por um curto período de tempo, de maneira que a consultoria consiga fazer o repasse de conhecimento ao cliente, que vai assumir o ownership do sistema. Eu tenho 8 processos num projeto de migração, de acordo com a Lean Apps Method. O primeiro deles, na verdade, é uma área de conhecimento, não é um simples processo, é chamado de gerenciamento e governança, que eu vou explicar com mais detalhes ao longo da apresentação. O segundo processo é análise funcional e técnica, que serve para fazer a análise tanto de capacity plan de hardware, que eu já mencionei, o que mudou em termos de arquitetura, como análise funcional, de quais são as novas funcionalidades a serem implementadas, e a sugestão é que tenha-se um mínimo de funcionalidades novas, apenas aquelas que vão endereçar os reais objetivos do projeto e atender os benefícios que foram mapeados. Senão, nós transformamos um projeto de migração num mix de um projeto de migração
mais implementação, o que obviamente aumenta a complexidade. Esse processo ele continua durante a fase de Building Simulation, porque eu tenho que fazer a avaliação das customizações, da documentação referente às customizações. O terceiro processo é a simulação. Na verdade, eu estou representando aqui nesse cronograma 2 simulações, mas um projeto ele pode ter 3 simulações, o que é bastante comum, ou às vezes até 4 simulações, dependendo da estabilidade do ambiente do cliente. A primeira simulação, onde eu faço o primeiro upgrade, eu vou colher os dados da análise funcional e técnica, fazer o upgrade para a nova versão, anotar os problemas que foram encontrados, aplicar os patches e anotar esses patches, porque todos esses patches devem ser aplicados na segunda simulação. Os próximos processos são migração de interface e migração de customizações, que poderia, na verdade, ser um único processo, mas que eu diferencio em 2 pela sua importância. As interfaces são muito mais críticas, porque elas impactam o teste integrado. Então, elas têm que ser priorizadas antes das customizações simples. Geralmente são mais complexas, pois envolvem sistemas satélites. E a estratégia de ambientes tem que ser planejada, e isso é feito durante a análise funcional e técnica. A migração de interfaces e de customizações começa no Assessment e, obviamente, termina durante a fase de Building Simulation, dando input para a última simulação, que nesse cronograma está referenciado na segunda. Mas, como eu disse, pode haver uma terceira. Todas as customizações têm que estar disponíveis e testadas para a terceira e última simulação, ou a quarta ou a segunda, para a última simulação em si. E na última simulação eu tomo o tempo, eu cronometro o tempo de cada um dos passos executados na simulação, porque isso vai ser input para o meu plano de cutover e servirá para reduzir o tempo de downtime do sistema durante o Go Live para a produção. Próximo processo é treinamento e homologação, porque frequentemente essas 2 atividades acontecem juntas, mas em projetos onde o cliente é muito grande, com muitos usuários, eu posso eventualmente explodir esse processo em 2. E eventualmente fazer alguma documentação referente a treinamento. Mas, de novo, estamos falando de treinamento sobre a mudança de navegabilidade e a existência de novas funcionalidades. Temos então a migração para a produção, que é o processo que começa antes com o plano de cutover e se encerra durante a atividade, a fase de produção, passando obviamente pelo Go Live. E o último processo, que é o Handover Takeover, que é o repasse de conhecimento para o cliente, para ele assumir o ownership do sistema. Esse processo ele acontece ao longo de todo o projeto, com a equipe do cliente alocada ao sistema, mas como uma atividade estruturada, um processo estruturado na linha Apps Method, ele acontece na fase final de produção. E, obviamente, termina durante o encerramento do projeto. Agora, olhando a implementação de acordo com a Lean Apps Method. Nós, de novo, temos as 2 fases de iniciação e encerramento, que nós vamos ver com mais detalhe no processo de gestão e governança, mas que eu já falei sobre eles. E temos as fases do ciclo do projeto, que são um pouco parecidas com a Infra Business Flows, mas ainda assim tem algumas nuances e algumas diferenças. Primeira fase é a fase de CRP, Conference Room Pilot, que serve, na verdade, para definir o modelo futuro. Então, ao invés de escrevermos um documento de processo atual que é muito extenso e que vai ser abandonado ao término do projeto, porque o processo será mudado, eu mapeio o processo futuro de cara. É como quando a gente compra um terno pronto numa loja. Se eu for num alfaiate, ele vai medir colarinho, manga, tórax, mas se eu for comprar um terno pronto, eu não preciso de fazer nenhuma medição
das minhas medidas. Eu apenas visto o terno e meço onde precisa ser adaptado. A abordagem da linha Apps Method é exatamente a mesma. Apresentamos o sistema durante o Conference Room Pilot 1, junto com ciclos de processos bem macro, para que o cliente consiga ter uma visão geral e holística do sistema. Dessa forma, o cliente consegue enxergar e definir melhor os gaps e inferir sobre o que deve ou não ser customizado. Durante o CRP1, eu não tenho setups do sistema. Eu uso uma base Visio, uma base padrão e default da Oracle. Já no CRP2, eu já tenho um sistema totalmente parametrizado de acordo com as necessidades do sistema, do cliente. Ou seja, no CRP1, eu mapeio necessidade de customização, quais são os setups necessários, colho os dados que eu vou imputar no meu CRP2. E aí sim, eu vou ter vários testes durante o CRP2 para validar a solução dentro do setup do cliente. No CRP2, eu também já começo a desenvolver as customizações, as interfaces, as cargas de dados, que eu não testo no CRP2. O CRP2 serve apenas para validar a solução vanilla, a solução default do Oracle Business Suite. Já no CRP3, eu tenho todas as customizações desenvolvidas e eu vou validar a solução integrada com as interfaces com sistemas satélites. Próxima fase é transição, onde fazemos o treinamento aos usuários finais, fazemos a validação dos sistemas e preparamos o sistema para fazer o Go Live, que também acontece na fase de transição. E a quinta e última fase é a fase de produção, como as demais que eu já comentei, que serve para manter o sistema por um curto período de tempo e após essa fase eu repasso o sistema para o cliente, que vai a partir de então assumir o ownership da manutenção dele. Os processos da linha Apps Method para implementação são: o primeiro deles é gerenciamento e governança, que, como eu mencionei, é uma área de conhecimento específica, que nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. E o próximo processo são as definições do negócio, onde eu uso abordagens visuais e mapas mentais para definir o objetivo do projeto, definir os benefícios a serem endereçados e o que precisa ser implementado. Tudo isso é detalhado durante a fase de CRP1, onde o cliente tem a visão detalhada de como o sistema opera e como seria o seu dia a dia depois do Go Live. Esse processo de definições do negócio, ele continua no CRP2, numa abordagem iterativa que a linha Apps Method contempla. Próximo processo é a configuração do sistema, que começa na fase de CRP1 apenas para colher as informações e mapear as necessidades de setup, e ela basicamente acontece forte durante o CRP2, onde eu faço toda a parametrização do sistema. E ela finaliza, obviamente, no CRP3 com eventuais ajustes. Próximo processo é conversão de dados, que eu mapeio muito rapidamente durante o CRP1, mas eu tenho propriamente o detalhamento disso durante o CRP2 e a construção durante o CRP3. A conversão de dados serve para migrar os dados dos sistemas legados, que não vão mais existir, para o Oracle. Próximo processo é desenvolvimento das customizações e extensões, que também começa no CRP1 de maneira macro e se encerra durante o CRP3. Então, o desenvolvimento das customizações tem que ser priorizadas também, seguindo os benefícios que foram mapeados. Próximo processo são os testes do sistema, e aqui eu incluo os testes das customizações, os testes do sistema, os testes integrados, cujo planejamento começa lá no início, no CRP1, mas ele vai acompanhando até o CRP3. Temos o treinamento e a homologação, ou seja, os testes de aceite do usuário não estão no processo de testes, estão nessa outra fase de treinamento e homologação.
Por que está caracterizado como uma única atividade? Porque em alguns casos isso acontece como um processo único, em outros não, novamente depende do contexto do cliente. Próximo processo é o cutover, que começa durante a fase de CRP3 com o planejamento da transição, planejamento do cutover. E ele vai até a fase de transição com a entrada em produção. E o último processo é o handover takeover, que acontece de maneira estruturada ao longo do projeto, nas etapas de aprovações de documentos e customizações e setup. Esse processo de handover takeover já começa a acontecer. E vamos agora para, eu diria, o principal valor agregado da Lean Apps Method, que não é apenas ter uma metodologia enxuta e ter templates mais claros e objetivos, mas especialmente na abordagem como ela é conduzida. A Lean Apps Method, ela prevê uma área de conhecimento de gestão e governança que tem 3 grupos de processo. O primeiro deles é a gestão de mudança organizacional, que serve para garantir o engajamento e o comprometimento de todos com relação à nova mudança, ao novo sistema que vai entrar em produção. O segundo grupo de processo é a governança do portfólio e a terceira é a gestão do projeto. Vamos começar pela governança do portfólio, que se divide em 3 processos. O primeiro deles é a gestão de benefícios, que serve basicamente para eu avaliar quais são os benefícios esperados do meu projeto de acordo com a alta gestão. Esse mapeamento ele começa no início, na fase de iniciação, e ele envolve a alta gestão em workshops de maneira visual. Nós usamos algumas abordagens, como o Word Café, que é uma abordagem mais lúdica de tirar os usuários e a alta gestão do seu ambiente tradicional. Usamos algumas ferramentas gráficas, como mapas mentais, como árvores de diagrama, árvores de priorização, para que a gente consiga ter uma visão do que realmente agrega valor para a organização. O segundo processo nessa área de conhecimento é a integração do portfólio. E quando eu falo integração do portfólio, eu estou falando integrando com os portfólios de projeto da TI e com os outros frameworks que fatalmente uma grande empresa tem, como por exemplo CMMI, como por exemplo o ITIL. Então eu preciso saber o impacto de um projeto sobre o outro, como esses benefícios se interrelacionam, e eu tenho que entender quais são as políticas, documentos e processos de outros frameworks de governança. Não raro, nós temos conflitos entre os vários frameworks de governança, e o intuito nesse processo é dirimir e minimizar esses conflitos. E o terceiro grupo de processo é o onde a gente faz a promoção do projeto. E isso basicamente acontece não só ao longo do projeto, mas especialmente no final. Já tenho usado com sucesso em alguns projetos, um template que facilita a alta gestão a ter uma visualização do que a empresa ganhou com o projeto. E não adianta falar que teve tais funcionalidades criadas, implementamos tais módulos, isso é completamente inócuo. O que a alta gestão precisa saber é o que a empresa ganhou com essas novas funcionalidades, o que eles conseguirão em termos de otimização de processos e em termos de redução de custo. Próximo grupo de processo dentro dessa área é a gestão de mudanças organizacionais. E quando a gente fala de change management, muitas pessoas acham que se restringe a fazer uma boa comunicação e a fazer um bom treinamento à equipe e ao cliente. Mas isto nem de longe garante o engajamento de todos no projeto. Obviamente, são 2 pontos importantíssimos, mas que não garante sucesso. A nossa abordagem é uma abordagem que auxilia
a esse engajamento e garante o sucesso do projeto. O primeiro deles é um bom processo de escalada de problemas que deve acontecer ao longo do projeto. E a escalada de problemas, apesar de ser um processo formal, ele deve ser usado com muito critério para não escalarmos alguns problemas de menor impacto e que não exigem ação da alta gestão. Problemas aqui são problemas que devem ser endereçados pela alta gestão, que foge da autonomia do gerente de projeto, da equipe de projetos. O segundo processo desse grupo é o gestão de stakeholders, que eu começo mapeando o grau de influência de cada stakeholder. Então eu preciso avaliar o impacto que cada stakeholder vai ter com o projeto, seja redução de autonomia, redução de poder, que pode influenciar no engajamento de cada um deles, ou mesmo impactos que podem beneficiar os stakeholders e o grau de influência deles no projeto. Eu tenho uma matriz sugerida que facilita o preenchimento e facilita essa visualização. O terceiro processo são papéis e responsabilidades, que mais do que um processo de gestão de projetos, é um processo que tem a ver com mudanças organizacionais. É comum num projeto nós começarmos sem entender quais são as grandes vantagens da cultura organizacional. Quando a gente fala de cultura organizacional, geralmente a gente aborda sobre um prisma negativo. Isso não é verdade. A empresa, ela tem formas de condução que trazem orgulho às pessoas que trabalham lá. Isso tem que ser usado de maneira muito positiva e como catalisador durante o meu projeto. Eu vou alocar nos papéis não apenas pessoas que têm expertise, skill e conhecimento sobre aquilo, mas especialmente avaliando o perfil comportamental para encaixar cada um de acordo com a sua responsabilidade e o seu mindset. E o último é o comprometimento ao projeto, que é o buy-in do projeto, que é o prover o engajamento. E claro, de novo, para fazer isso eu tenho que avaliar a cultura da organização. E a cultura significa como a empresa faz as coisas no dia a dia, como as decisões são tomadas. Eu tenho que entender e catalisar isso no meu projeto. É ilusão imaginar que nós vamos mudar a forma que a empresa toma as decisões ou como a cultura está estabelecida. Uma pequena mudança acontece, mas uma grande mudança organizacional não acontece num projeto de ERP. E o terceiro grupo de processos dentro dessa área de conhecimento de gestão e governança é, obviamente, a gestão do projeto, que não tem nada atípico de qualquer metodologia de projeto. A grosso modo, nós precisamos de gerenciar escopo, custo, tempo, riscos, qualidade e comunicação. Só que é comum nós vermos metodologia de gerenciamento de projetos que acabam priorizando a forma sobre o conteúdo. Não adianta eu definir riscos, traçar numa matriz de papel, responsabilidade, numa matriz, de impacto e probabilidade, porque isso não faz os riscos desaparecerem. O risco continua existindo. É muito importante eu exercer uma ação direta e concreta sobre os riscos. Até porque impacto e probabilidade de um risco muda ao longo do projeto. O impacto de faltar usuário, por exemplo, que é um risco tradicional, ele muda dependendo do momento do projeto. Ele é maior em alguns processos, em algumas fases, e é menor em outros. Da mesma forma, a probabilidade de faltar usuário também muda ao longo do cronograma. Ele costuma ser maior no começo do mês, quando eu tenho fechamento contábil, fechamento da empresa, do que no meio do mês, né? E a Lean Apps Method, ela oferece algumas dinâmicas interessantes e alguns templates bem práticos e objetivos para fazer isso, de maneira que o gerente de projeto consiga planejar, executar, controlar e agir de maneira eficiente sem se perder num mundaréu de documentação
que às vezes acontece. Quais são então os principais benefícios da linha Apps Method? Nós temos templates úteis e práticos, e eu estarei fazendo um upload desses documentos no site, na área específica de download. Essa área ainda está começando, porque eu ainda estou finalizando a formatação dos documentos, de acordo com a comunicação visual da metodologia, mas essa área vai crescer ao longo dos próximos dias e dos próximos meses. Eu vou mostrar dicas com relação a técnicas, com relação a vídeos motivacionais, com relação a jogos e dinâmicas interessantes e, obviamente, templates úteis, práticos e bem formatados, que vai ajudar, inclusive, a sua manutenção do sistema após o Go Live, porque uma documentação desatualizada é fruto de uma documentação extensa, pesada e pouco prática que geralmente as metodologias utilizam. O segundo grande benefício é governança para a gestão do ambiente após Go Live, pois muitos desses documentos são simples e práticos de serem mantidos depois da entrada em produção, e eles devem ser atualizados para que a empresa consiga manter uma alta governança sobre o seu ambiente. Terceiro benefício é que a abordagem mitiga surgimento de conflitos numa organização global matricial. Eu participei e gerenciei inúmeros projetos globais, vivenciando os mais variados conflitos, e eu sei muito bem como endereçar isso. É uma metodologia fácil de usar e de entender, não é complexa e extensa como a OOM. Ela usa ferramentas e técnicas muito eficientes de change management, já utilizadas na prática, que garantem o engajamento das pessoas, não é apenas o preenchimento de templates. E eu ofereço uma orientação customizada e um treinamento e acompanhamento profissional para o uso adequado da metodologia. Então não adianta você ter uma metodologia única, porque não existe bala de prata. Se a única ferramenta que a gente dispõe for o martelo, pode ter certeza que tudo para você vai ter cara de prego. A vantagem da linha Apps Method, e pela sua simplicidade, é justamente que eu consiga adaptá-la a seu contexto e a seu projeto específico. Eu agradeço muito todos vocês que estão olhando e visualizando esse vídeo. Me coloco à disposição para dúvidas, dicas. Basta me passar um e-mail para dj.gomes@linhappsmethod.com. Podem entrar em contato diretamente no meu celular. Será um grande prazer poder atender e auxiliá-los.